Então, só voltando naquela ideia, a gente estava falando de como muitas guerras às vezes são iniciadas por ataques que, na verdade, você vê que houve uma certa conivência ou um ataque que foi forjado, né? Uhum. No caso da Baía de Tonkin, que levou os Estados Unidos para a Guerra do Vietnã, existem hoje muitos indícios aí, depois do Freedom of Information Act, né, o FOIA, de que realmente foi algo propositalmente feito. Aí a gente chega no 11 de setembro. Uhum. Porque houve um atentado nas Torres Gêmeas em 1993. Esse eu nem fiquei sabendo. Explodiram um caminhão no subsolo de uma das torres. A ideia era derrubar a Torre Norte em cima da Torre Sul e as duas caírem. Ou seja, já existia um plano muito antigo para fazer isso, né? E aí é claro que você vê uns caras assim, que nessa parte eu vou botar na conta dos outros, tá? Não é a minha opinião, é o que alguns caras muito loucos falam, tá? Aí você fala, mas você não é meio louco também? Aí, ok, mas... Tá, mas tem um limite. Eu sou louco, mas não sou burro. eu acho. Um ex-agente do FBI chamado Ted Gunderson, ele trabalhou para o FBI a vida inteira e depois ele se aposentou, mas não queria ficar parado, montou uma empresa de investigação particular. Uhum. Esse cara acabou investigando o que aconteceu no 11 de setembro. E só para a galera entender, esse cara já quase chegou muito perto de ser o diretor-geral do FBI. Ele chegou a ser o diretor do FBI de toda a Costa Leste. Tinha mais de 1.000... Costa Oeste, perdão. Mais de 1.000 agentes debaixo dele. Então era um cara grande no FBI. E ele entrou no FBI com 17 anos, né? Só podia entrar com 18, mas deixaram ele entrar porque o cara tirou 10 todas as provas. E ele trabalhava com contra-terrorismo. Então era a área dele, né? Ele disse que nas pesquisas que ele fez, isso está nas Gunderson Files, que tem uma pilha de documento lá, que ele descobriu que agentes do FBI tinham convencido alguns muçulmanos a botar essa bomba no subsolo das Torres Gêmeas. Olha. Mas aí, o que é engraçado nessas crônicas, né? Ele traz uma documentação comprobatória que um dos agentes falou, peraí, mas a gente vai dar uma bomba falsa para eles, né? Aí o superior falou, não, a gente vai dar uma bomba real. Aí falou, não, mas se for uma bomba real, eles vão explodir o prédio. Pô. Não, mas o objetivo é esse. E aí ele desenvolve uma teoria de que os neocons, que são os neoconservadores americanos que têm esse vínculo com o complexo industrial militar, que sempre querem guerra e capitalizam muito em cima de guerra, eles já queriam uma justificativa para partir para cima do Iraque e do Afeganistão com vários interesses. Primeiro interesse tinha o interesse de Israel também, de tirar um inimigo de cena, né, que é o Saddam Hussein. O Netanyahu sempre ia para a Assembleia Geral da ONU e para a mídia americana falar isso. O Netanyahu estudou nos Estados Unidos um bom tempo, fala inglês fluente, né? Então uma parte da história dele é vinculada com os Estados Unidos. Então eles queriam tirar um inimigo de cena, mas eles queriam também o acesso ao petróleo iraquiano, né? Então tem um monte de gente que tinha interesse. Tem a galera de Israel, Estados Unidos, geopoliticamente, o pessoal do petróleo. Então a ideia é que eles precisavam de uma justificativa para partir para cima. Então, eles mesmos estavam incentivando pessoas com certos problemas psiquiátricos a fazer algum atentado para falar, aí, ó, viu? Não falei que fizeram alguma coisa? Então, teve em 93, aí, graças a Deus, o prédio segurou o tranco, né? Comprometeu algumas colunas principais ali do prédio, mas ele aguentou a bronca. Pô, esse é muito doido, porque assim, é meio que o cara, ele tá atingindo a própria população dentro. Exato. E assim, esse não tem traição maior do que isso, pô. Muito. Então, por isso tem um monte de gente que fica lá, esse cara tem que ser punido e tal. Então, assim, a teoria do Ted Gunderson, ele é investigador do FBI, era aposentado, né? Ele morreu de uma forma bem exótica, né? É mesmo? Morreu como? Cara, tentaram matar ele várias vezes, né? Muitas vezes, bomba, tiro. Os caras ligavam pra casa dele e falavam, vai pra casa hoje não, que os caras estão te esperando e tal. E aí, de repente, ele segundo o Anthony Lutidi, que era o médico pessoal dele, tem vídeo aí na internet à vontade, ele começou a aparecer com a ponta dos dedos escuras e o nariz escuro. E aí o médico fez um estudo, alguns exames e descobriu que ele tinha sido envenenado com arsênio. E o arsênio é um elemento radioativo que gera câncer rápido, né? E eles descobriram arsênio nos talheres da casa dele, nos copos e no carro, espalhado no banco do carro, no volante do carro. E depois de 6 meses ele morreu de câncer na bexiga. Mas isso já foi no final dos anos 90, já tem um tempinho. Então envenenadaço, né? Sabendo que ele foi envenenado. Super envenenado, né? Com comprovação do médico. Caralho. Ele batia de frente com grupos muito poderosos, né? Complexo Industrial Militar, com o Pentágono, batia de frente até com o pessoal de Israel também. Ele disse que o Israel já estava tentando matá-lo e tal.
Então, ele, já no 11 de setembro, ele foi o cara que veio à tona e falou, olha, o Mohamed Atta, que foi um dos pilotos, ele foi treinado na base aérea americana com suporte da FBI, pô. De novo, né? Uhum. Ele estudou aquele atentado de Oklahoma, que a galera até acha que foi uma bomba nuclear tática, porque era uma bomba pequenininha que arrebentou o quarteirão inteiro, cortou metade do prédio, uma coisa horrorosa quem pesquisar nesse atentado de Oklahoma. E ele falou que foi o próprio FBI que botou pilha no cara pra fazer isso. Que viagem. É muita loucura, né? Muita loucura, cara. É difícil de acreditar, mas estuda lá. Eu não tô falando que é verdade, mas vale a pena dar Cara, é um calhamaço de documentos, de entrevista, é porque não há um interesse, né, que isso seja divulgado também. Mas é um estudo interessantíssimo. As crônicas de Ted Gunderson, como são conhecidas, né? E vários caras desses que tu cita aqui pra mim, cara, eles sempre morrem de um jeito esquisito, né, por cara? acaso, né? Da última vez que tu veio aqui, um cara que tu falou que me entrou na minha mente, depois eu fui até dar uma estudadinha ali um pouquinho sobre ele, sobre as coisas, foi o Malachi Martin. Malachi Martin. Também morreu Caiu da escada, né, cara? Tomou um empurrãozinho. De algo, sei lá, do capeta. E ele tava indo fazer um exorcismo, né? Então, muito do capeta ou de alguém que não tava gostando, né? Eu acho que ele, antes de morrer, quando ele estava ali no hospital internado, ele falou que um demônio tinha empurrado ele, né? Então, parece que não foi ser humano, acho que foi espiritual, segundo ele mesmo falou, né? Bom, sei lá. Mas um amigo dele, lá americano, né? Ele era irlandês, radicado no Vaticano. Um amigo dele já tinha se assassinado dentro da igreja. Tomou uns tiros na cara lá dentro da igreja. Muito sinistro. Bom, já tem aqui umas mensagens pra gente. Inclusive, ó, de novo, se você quiser participar do programa hoje, você consegue mandar mensagem pra gente. A gente vai ouvi-las aqui durante o programa. Nesse caso, ó, tem uma do Messias aqui que não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas eu vou tocar, a gente não precisa nem comentar muito, porque a gente vai pra outra. Esse nome também é melhor ler, né? Então, ó, vamos lá. Ó. Ele tá te malhando aqui, ó. É mesmo? Ó. Eu tô precisando malhar mesmo. Messias Lima mandou R$20. Neymar. Sou fã do trabalho do Daniel, mas fico com um pé atrás quando ele usa o medo do fim do mundo para vender estudos na Arca. Aí, ó. Tá falando que tu fica usando o medo do fim do mundo. O cara que assiste meu material e fica com medo, e talvez ele seja cristão, porque a maioria do pessoal que assiste meu material é cristão, ele não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia diz que o Apocalipse não é o fim do mundo, é a vitória de Cristo sobre as forças do mal. Então, o verdadeiro cristão, quando olha o fim do mundo, ele fica com medo. Ele fala, glória a Deus, Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Caraca, então, não é? Jesus está... Você é cristão também, Daniel? Seu Daniel. Graças a Deus, né? Tá. Então, assim, quem conhece Bíblia e é cristão de verdade, quando olha o Apocalipse, fala, cara, nossa redenção está próxima. Não é motivo de medo, entendeu? Agora, na arca, eu não boto medo no cara para ele entrar na arca. Eu explico pro cara o que está vindo, como entender o que está vindo e se preparar. Porque, querendo ou não, meus amigos, nunca tantos cristãos foram assassinados no planeta Terra. Recentemente, mais do que durante a história inteira. Então, Deus é bom, Jesus morreu por nós na cruz, mas o povo cristão é o povo mais perseguido. Então, a gente não vai ficar, pode me matar, né? Jesus fala em Mateus 24, quando as coisas acontecerem, sai da cidade, vá para as montanhas. Quando Jesus era criança, Deus falou para José e Maria, saiam de Jerusalém e vão para o Egito. Então, Deus dá umas dicas também, não é só, eu vou viver pela fé. Então, ali na Arca, a gente trata como você se protege financeiramente desse caos, não comigo, mas com especialistas que eu trago, né, com certificado. Eu explico toda a questão da relocação estratégica, que é você ter um local para onde você pode ir se tiver um caos na sociedade, né? Então, não é botar medo para levar o cara para lá. É tipo assim, meu irmão, tá lá, se você quiser se dar mal, tudo bem, se quiser uma consultoria minha. Aí os caras ficam chateados, que eles falam assim, não, mas o Daniel vende as aulas. O brasileiro precisa, mais do que nunca, entender o seguinte. Supermercado vende pão. Açougue vende carne. Professor vende aula. E jornalista vende informação. Padrão. É isso, pô. Só um país muito fuleiro da cebola fica chateado quando o professor vende a aula. Sabe uma parada interessante? Assim, já vai voltar pro lance das guerras aí, mas um bagulho interessante que tem tudo a ver com isso que tá falando, cara. Pô, quando eu vou ler lá os comentários que os caras fizeram nos vídeos e nos episódios aqui do Flow, sim, e o cara tá reclamando que tem ad, tá ligado? Porque, assim, se você não assina o YouTube Premium, por exemplo, você tá assistindo, de repente vem um ad. Né? Lógico.
Pô, cara, tu faz ideia de quanto é que custa pra bancar as paradas aqui, cara? Pô, a Tu quer que eu parafernália tire os ads do programa? Assim, É. você nem tá pagando nada pra assistir, pelo amor de Sim. Deus, né, cara? Esses caras são... Você pode não ter o Edge se você pagar É o só, é o Premium. YouTube Premium lá, e Beleza. nem é muito caro não, Não é pô. muito caro não, sai mais barato que esse joguinho que tu tá jogando É aí. verdade, pô. cara. Em vez de Essa comprar pizza aí, roupinha. fuleira aí que você come aí com queijo de quinta categoria, Sai bem mais barato. sai mais mesmo. barato que a pizza, pô. Ó, tem aqui, vamos lá. O Sidney mandou aqui, ó. Fala, Daniel Mastral. Ô, Opa! Daniel Lopes. E, será que essa daí não é a última cartada do Trump? Última jogada? Deixou Moscou e Kiev lá no canto. Ninguém mais fala nada. Agora a atenção tá toda virada por Oriente Médio. Resolvendo o conflito lá. Pra onde é que ele vai partir, será? Pequim, Taiwan? Bom, sei lá. Legal. Se quiser participar, que nem eu já falei, quiser participar, tem o QR Code aí, tem o link aqui na descrição aí, é só mandar aí o teu Live Pix pra nós. E aí, ele tem razão? Cara, eu acho que ele tem razão. Por quê? Eu vou explicar uma análise geopolítica aqui. Vamos. Em 2003, o general Wesley Clark, general americano, ele revelou um plano que ele escutou dentro do Pentágono, onde ele trabalhava, no pós-11 de setembro. Os caras falaram, nós agora precisamos derrubar 5 países em 7 anos. Aí os países são Líbia, Síria, Líbano e o último, o Irã, que é o mais forte ali naquela região, né? O Irã é como se fosse uma potência ali do mundo islâmico e o patrocinador Isso. dos outros grupos, né? O Irã tem os proxies, né? O que é proxy? É procuração, né? Então a gente tem ali guerra por procuração. Em vez de eu ir pra guerra, eu dou uma procuração pro cara, pô, você pode fazer esse serviço pra mim? Significa, se você quer destruir Israel, por exemplo, você financia o Hezbollah e o Isso. Hamas, por exemplo. E os Houthis do Iêmen, né, que estão tendo um grande destaque agora, principalmente porque os navios ali mercantes passam no mar, eles estão destruindo todos os navios, está gerando uma preocupação enorme. Então, o Irã é essa potência regional que patrocina essa galera toda. É o último a ser derrotado, né? Então, depois que ele falou isso, ele até lançou um livro em 2013, ele se candidatou, mas não foi eleito. Aí ele começou muito a falar isso, olha, estão programadas essas guerras para derrubar esses governos. Logo depois daquilo, a gente começa a ver as primaveras árabes, ou as revoluções coloridas, e a gente começa a ver vários movimentos em que começa uma revolta popular, aparentemente, mas na verdade é a CIA patrocinando essas revoltas populares para derrubar inimigos dos Estados Unidos em vários lugares diferentes. Então, quando a gente viu no Egito, tá tendo a primavera árabe nada, é tudo patrocinado pelos Estados Unidos para derrubar o cara que era inimigo dos Estados Unidos e botar um amigo. Na Ucrânia, essa briga aí já desde 2003, né? Porque os Estados Unidos tirou um cara e botou um amigo. Aí o Putin tirou o cara e botou um amigo da Rússia. Aí ficou essa dancinha das cadeiras. Até o movimento do Euromaidan, na Praça Maidan, lá que foi em 2013, que ali deu uma zebra geral e os Estados Unidos, através da Victoria Nuland, né, que era a agente americana que fazia essas derrubadas de governo, nos bastidores, a Rússia falou, meu irmão, vocês tomaram a Ucrânia da gente então, porque vocês tiraram o nosso amigo que foi eleito e botaram o amigo de vocês, então tudo bem, só vou ficar com a Crimeia pra mim então. Entendeu? Pra começar. Então, assim, existe um plano para mudar totalmente o mapa do Oriente Médio. Só que isso é a segunda parte de um plano de 3 etapas que o Pentágono bolou. A primeira parte era qual? A primeira parte é tirar a Rússia da jogada. Tá. A segunda parte é tirar o Oriente Médio da jogada. E a terceira parte é, sem a Rússia e sem o Oriente Médio, partir para cima da China. Entendeu? Que isso, cara. Então a gente está vendo agora a consolidação, ou o início da segunda parte. Qual que é a ideia? Olha a quantidade de dinheiro e de homens que a Rússia já perdeu na Ucrânia desde 2022. Para ela ajudar a galera do Oriente Médio, tá complicado hoje, porque o cara já tá sobrecarregado lá. Essa era a estratégia. Porque a Rússia é o bulldog ali daquela região, o cara é mais forte. 30 mil ogivas nucleares, né? Então, vamos deixar a Rússia super ocupada, porque aí a gente parte para cima do Oriente Médio, ela não vai poder ajudar, e depois que a gente resolver o Oriente Médio, a gente parte para cima da China e não vai ter nem a Rússia nem o Oriente Médio para ajudar, que aí vai ser uma briga mais fácil. Então, pelo que ele está falando aí, eu creio que faz sentido esse raciocínio, que a gente está nessa etapa aí. São várias partes desse plano. Vou aproveitar para falar algo que é muito pouco falado. Eu sei que você recebe muita gente de geopolítica e tal, muitos analistas, mas eu vejo poucas pessoas falando sobre o projeto que foi criado no dia
no dia 10 de setembro de 2023. Tá. 10 de setembro de 2023. Outro dia. Foi anunciado ao mundo um plano que tem tudo a ver com isso, chamado IMEC. É IMEEC. Significa o quê? India, Middle East, Europe Economic Corridor. Corredor Econômico Índia, Oriente Médio e Europa. O que é isso? Um plano bolado por esse grupo para fazer frente às novas rotas da seda, né, Belt and Road da China, que a China está usando para dominar o mundo, oferecendo empréstimo e muitas vezes pegando como pagamento os recursos naturais, como fizeram com o Equador e com vários países sul-americanos. Ou até posições militares também. Também, é parceria, né? Deixa eu botar uma base aí, eu patrocino a construção de estradas e tal, aeroportos e portos, né? Então, qual que é a ideia? Tirar de cena a Rússia como fornecedor, na verdade, foi um pouco depois do início da guerra da Ucrânia, né? Dia 10 de setembro. A ideia era tirar o controle do fornecimento de gás natural da mão da Rússia, fornecimento de gás natural para a Europa, que já era, sei lá, 40%, 50%, e se os gasodutos Nord Stream 2 fossem concluídos, ia para 80%, 60%, 80%. O Trump sempre falava contra, ele esculhambava lá o diretor-geral da OTAN, que era o Jens Stoltenberg, ele falava, cara, não tem como autorizar esse projeto, vocês vão ficar na mão da Rússia. Se vocês autorizarem esse projeto, eu vou sancionar as empresas alemãs que estão recebendo esse gasoduto. Ele sancionou. Aí as empresas falavam, tô fora, meu irmão, não vou ficar sancionado pelos Estados Unidos, não. Aí o projeto ficou parado, depois, misteriosamente, explodiram os gasodutos, né? Uma história não resolvida até hoje. A gente sabe que teve uma participação dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Noruega, porque eu passava pela Noruega ali. Então, mas os caras fingem que não aconteceu nada, não fala não sabia, disso. Acho que foi um defeito, né? Eu não sei o que aconteceu, né? Deve ter... Acho que alguém acendeu um cigarro, caiu lá no fundo do mar, né? Não sei quantos... Bem possível. Dezenas de metros, né? Deve ter sido algo dessa natureza. Então, o IMEC, ele é uma concorrência com a Rota da Seda e ele parte do princípio que a Rússia vai deixar de ser o grande fornecedor de gás natural. E quem seria o substituto da Rússia? Israel. Tá? E aí você fala, mas Israel tem essa quantidade de gás natural? Isso que eu te perguntar. Se fosse chutar, eu ia chutar, sei lá, o Catar. O Catar tem gás natural pra cacete. Eu acho que o Irã, por exemplo. O Irã é o segundo maior reserva de gás natural do mundo. Qual é a ideia? Israel em si não tem grandes reservas de gás natural, mas na faixa de Gaza tem. Em 2000, a empresa, acho que foi a Exxon, descobriu no litoral de Gaza das maiores reservas de gás natural do planeta, chamada Gaza Marine, ou Marina de Gaza. E eles começaram a arrumar uma maneira de tentar explorar esse gás. Começaram a explorar nos anos 2000, só que o Hamas ficava jogando míssil nas plataformas, ficava sempre dando tiro, jogando bomba. E aí as empresas americanas falaram, vou parar, cara, não tem mais como. E aí, o que eles concluíram? Para a gente assumir o controle desse gás e substituirmos a Rússia para fornecer gás natural para a Europa, esse acordo foi feito dia 14 de julho de 2022, quando o ministro da Energia de Israel fez uma reunião com o ministro da Energia do Egito e com a Ursula von der Leyen, que é a presidente lá da União Europeia. Qual era o combinado? Israel iria pacificar a faixa de Gaza, para tirar esse problema. Pacificar daquele jeito. Daquele jeito, né? Passar o cerol. Pacificar a faixa de Gaza, entre aspas. Estou falando do discurso deles, né? Vamos pacificar, né? O Trump falando isso aqui vai virar uma Riviera francesa, coisa linda, né? Você olha e fala, esses caras são malucos, né? Não é possível. Aí, o gás seria extraído por Israel, mandado para o Egito para ser refinado, ia ser refinado no Egito e mandado de navio para a Europa. Esse que era o plano. Só que para isso precisava pacificar a faixa de Gaza. Esse projeto foi apresentado pelo Benjamin Netanyahu no dia 20 de setembro de 2023 na Casa Branca. E eu sei tudo que eles conversaram dentro da reunião lá, secretamente. Aí você fala, pô, Daniel, você é sinistro, hein? Daniel, tu tem um infiltrado lá, cara? Tu tá por dentro do Não, tem internet, pô. Tá no site da Casa Branca a transcrição da conversa inteira. Pô, então não era pra ser secreta, no fim das contas. Não, essa era a parte pública da conversa, e na parte pública já tá tudo que tá acontecendo hoje. Essa na parte pública já tava com essa merda toda aí. Se você botar WH, que é White House, Netanyahu, Biden e MEC, tu acha fácil esse negócio. Então, quando aconteceu o dia 7 de outubro lá, aquele ataque do Hamas contra Israel, eu já sabia o que estava em jogo ali. Então, o que aconteceu?
No dia 20 de setembro, o negócio foi criado dia 10 de setembro. 10 dias depois, Benjamin Netanyahu pegou o aviãozinho dele e foi para os Estados Unidos para conversar com Biden. E a conversa, pela transcrição, é o seguinte: olha, temos que tirar o Irã de cena para a gente poder pacificar aquela região, para a gente montar um novo mapa do Oriente Médio, e o novo mapa do Oriente Médio vai ser debaixo do nosso comando. A gente tem que tirar o governo dos ayatolás lá do Irã, e a gente tem que restaurar a monarquia dos descendentes do Shah Reza Pahlavi, aquilo que depois fica conhecido como os acordos de Ciro, que vão expandir os acordos de Abraão. Então a gente precisa fazer essa reorganização do Oriente Médio, só que eu não consigo fazer sozinho, Biden. Se eu começar essa parada, tu me ajuda? Ao que tudo indica, parece que o Biden falou, vamos embora. Porque no dia 20 ele apresentou na Casa Branca para o Biden, e no dia 22 ele foi diante da ONU, da Assembleia Geral da ONU, e explanou esse plano para todo mundo. E o plano era exatamente isso: nós vamos refazer o mapa do Oriente Médio, a gente vai tirar todos esses governos extremistas aí para poder passar os gasodutos para sair lá na Europa. Nós vamos agora fornecer o gás para a Europa. Nossa, os sionistas devem ser malucos contigo, cara. Como assim? Porque os caras lá que estão, os caras que defendem Israel, Sim. a unhas e dentes, e é doido que aqui no Brasil virou uma briga política, né? Virou. Os caras em geral, eles falam, não é nada disso não, a gente tá se defendendo e tudo mais. Mas também, né? Porque é o único país no mundo que é o único país judaico do mundo. Se você pegar, Israel é tipo o tamanho do Panamá, sei lá, o menor, né? O tamanho de alguns estados brasileiros, né? Acho que o tamanho do Rio de Janeiro, mais ou menos, que é um negócio mínimo. E você tem 22 nações muçulmanas. E tu tá bem no meio, Você só tem uma nação judaica. Você tá no meio. E todo mundo ali te jurou de morte. E falou que não vai sossegar enquanto não te eliminar completamente. Tem no estatuto dos caras. Então, faz sentido, né? Não é assim, eu acho que hoje eu vou pensar na minha sobrevivência. Não, se tu piscar o olho, você deixa de existir. Você, sua família inteira e teu povo inteiro. Principalmente se os caras tiverem bombas atômicas, né? Aí entra, até vou fazer um linkzinho aqui, entra a doutrina Sansão. O que é a doutrina Sansão? Que em hebraico é Beretat Shimshon, né? Tem gente que fala assim, Daniel, você é analista geopolítico, por acaso você estudou, quantos idiomas você fala? Cara, eu não falo muitos idiomas fluentemente não, mas eu estudei hebraico, eu me viro hebraico. Beleza? Só para começar, tá? Então, Beretat Shimshon é a operação Sansão, ou a doutrina Sansão, que é o seguinte: Sansão foi o cara, tu deve lembrar dessa história. Ele, fortão, arrebentou com os filisteus, depois ele fez umas bobagens, aí Deus deixou Dalila passar o cerol nele no cabelo, e logo depois furaram os olhos dele e ficou cego. E aí o trabalho dele era ficar rodando o moinho, que era um trabalho do boi, ele fazia o trabalho do boi, né? E aí ele lá, pensando, acho que eu fiz besteira, se arrependendo, né? E aí a Bíblia fala que o cabelo dele voltou a crescer, né? Isso é um sinal, tipo, será que o poder dele pode voltar? E aí fizeram uma festa no palácio dos filisteus pra zombar do cara, pra todo mundo ir pra lá. Esse aí que era o cara que arrebentava a gente, tá aí, ó, virou nosso escravo. E aí ele falou, vou passar uma vergonha violenta aqui, já tô cego. Aí ele falou com Deus, não tem como dar aquela forcinha de novo não, que eu tinha antigamente. E aí Deus falou, vambora. Aí ele chegou pro cara que tava conduzindo ele, né? Falou, eu tô meio cansado, deixa eu só encostar aqui pra dar uma descansada. Ele encostou na coluna e abraçou a coluna, quebrou a coluna principal do palácio. Nesse único dia ele matou 3.000 pessoas, mais do que ele tinha matado na vida inteira, só que ele morreu junto. Então a doutrina Sansão é o seguinte, é parecido. Israel diz, nós temos bombas atômicas, nós somos pequenos, é uma guerra de 22 contra 1. Se eu sentir que tu vai me quebrar, eu vou ser quebrado, mas vai todo mundo pro buraco comigo, que eu vou jogar minha bomba atômica pra tudo quanto é lado. Então vai o Oriente Médio inteiro pra dentro. Essa é a pior fim possível.